Olá, meus amigos, boa noite, boa noite. É com muita alegria e com o coração cheio de gratidão em que nós estamos aqui para esse último momento nosso, esse nosso momento de interação dos NEPs, encerrando esse encontro maravilhoso, esse encontro de muita luz que encheu os nossos corações esse sábado, o dia todo. Eu, Gustavo, aqui de São Paulo, estou com os nossos amigos queridos, com a Rosane, do Rio Grande do Sul, com o Marcos, a Valéria, a Ruth e o Miguel. Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos para vocês. Bom, agora, né, nos coube aí para encerrarmos esse encontro, o que está contido lá no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, sou a luz do mundo. E para começar as nossas reflexões, a gente passa a palavra para a nossa amiga Rosane. Boa noite. Boa noite a todos. É muita alegria estar aqui neste encontro e reflexionarmos sobre o Evangelho. Eu agradeço a oportunidade em nome dos NEPs do Rio Grande do Sul. Faço parte do NEP Discípulos do Evangelho de Pelotas. E nós estamos aqui hoje nesse grande encontro. E este versículo é muito interessante, como todos os versículos do Evangelho. E ele é o versículo 9.5, né? O versículo 5 do capítulo 9 de João. E é sempre interessante nós buscarmos os versículos que compõem esse capítulo. Então, diz assim: ao passar, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Ele, seus genitores, para que fosse gerado cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus genitores, mas para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. É necessário realizarmos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E chega no nosso versículo: enquanto estiver no mundo, sou a luz do mundo. Esta tradução que nós utilizamos é do Haroldo Dutra Dias, mas é sempre bom e interessante nós buscarmos outras traduções, porque elas sempre colaboram muito com as nossas leituras, o significado das palavras, as notas adicionadas em cada versículo. Então, elas compõem muito a nossa leitura e nos ajudam bastante. Mas a nossa tradução aqui que lemos é a do Haroldo. E essa passagem ela é muito interessante porque ela está entre dois acontecimentos importantes. Por isso é importante nós olharmos o capítulo anterior, lá, o capítulo 8, em que há um diálogo muito tenso e intenso entre Jesus e um grupo de fariseus que questionavam o mestre acerca de diversos aspectos, dele testemunhar a si próprio, a procedência dele, questionavam também a superioridade, quem exatamente ele era. Tudo isso foi desencadeado, todos esses questionamentos foram desencadeados porque Jesus não julgou a mulher adúltera. E o desfecho desse capítulo 8 se dá com os fariseus ameaçando apedrejar Jesus. É claro que Jesus não se detém ali naquele diálogo e prossegue a sua jornada. Depois, é interessante nós olharmos também o que acontece depois deste versículo nosso, o versículo 5 de João.
Depois nós temos no versículo 6 que Jesus realiza a cura do cego de nascença, em que ele cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. E curado, Jesus manda que ele vá se lavar no tanque de Siloé. Mas os questionamentos, os desagrados continuaram por parte dos fariseus, pois havia feito uma cura no sábado. Não, decididamente, Jesus não agradava. Não era entendido muito menos pelos fariseus, nem pelos discípulos, nem por aqueles que compunham aquela sociedade. Como já sabemos o que aconteceu antes e depois, agora pensemos um pouco sobre a passagem do versículo 1 ao 5. Nós podemos observar na expressão ao passar que Jesus se desloca, sempre em ação, em movimento. Ele não se deteve naquele diálogo com os fariseus, que agiam como cegos, conforme o capítulo 8. Afinal, eles tinham conhecimento das leis e não agiam em conformidade. Jesus prossegue. Em meio a esse deslocamento, o mestre tem a oportunidade de mostrar a deficiência humana, a deficiência moral, aproveitando uma circunstância comum daquela localidade, através de um cego de nascença, provavelmente um pedinte, prostrado ali, como sempre. E Jesus, ele dá atenção àquele homem, ele que para ouvir aquele cego, que provavelmente era ignorado, já que ele estava ali sempre, né, naquela região, provavelmente pedindo. Vejam que ele que dá atenção ao cego, e não o cego que pede, que para o mestre, que pede alguma coisa. É Jesus que para, é Jesus que dá atenção. Ora, se eu estou na condição de necessitado, né, todos nós temos essa oportunidade de ajudar esse irmão. É eu que vou solicitar, né? Eu não preciso que as pessoas me peçam algo para que eu mostre que eu sou cristão, que eu sou generoso, que eu sou bom. E Jesus dá esse exemplo, porque ele vê a necessidade daquele homem e ele vai ao encontro, ele toma a atitude. Vejamos também que todos daquela localidade sabiam que ele era cego de nascença, e ainda assim os discípulos questionavam Jesus sobre a origem daquela cegueira. Mas Jesus esclarece que aquilo não era fruto de um pecado, mas de uma provação, porque ele diz: nem ele pecou, nem seus genitores, mas para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. Jesus ainda alerta que é necessário, né, realizarmos a nossa obra. E esse verbo, vejam que ele diz, realizarmos, o verbo no plural, todos nós estamos incluídos nesta obra. Jesus engloba a todos. É a obra de quem enviou, é a obra de Deus. Enquanto é dia. Ou seja, enquanto nós estamos encarnados. Na expressão a noite vem, podemos entender como a morte. Vejam que a noite vem e não podemos trabalhar. Eu tenho a oportunidade de trabalhar, de me melhorar, de ser irmão,
de fazer mais, de propagar o bem, enquanto nós estamos na vida física, terrena, no nosso instrumento de trabalho, que é o nosso corpo. Mas quando a morte chega, ela nos arrebata. E só nos resta o quê? O lamento. Por aquilo que nós não fizemos. Ah, se eu tivesse feito isso, aquilo e aquilo outro. Né? Fica só as lamentações. Então vamos realizar as obras de Deus. Afinal, fomos convocados para isso. E oportunidade temos de fazer o bem. Nem que seja ao menos desejar o bem, mas todos nós, todos, absolutamente todos nós temos a oportunidade de desejar o bem. É claro que um fragmento como esse que nós, né, nos detemos, ele tem muitas leituras, são muitas leituras possíveis. E eu, pessoalmente, preferi fazer essa contextualização e, a partir dela, nós construirmos, né, leituras acerca deste versículo de João. E as palavras do Cristo, elas são fontes inesgotáveis de ensinamentos. Daí a riqueza desses encontros, desses estudos, em que compartilhamos as leituras. Muito obrigada pela atenção. Agora sou eu, né? Boa noite a todos. Boa noite aos meus irmãos de Fortaleza, meus amigos queridos do NEP Ceará, né, do Centro Espírita Francisco de Assis, onde nos reunimos e estudamos, do Centro Espírita Irmão Leite, onde também servimos. Um grande abraço a todos. Nós decidimos falar um pouco dessas 4 palavrinhas, desse diamante incrustado nessa rocha, que a nossa irmã fez, assim, a gentileza, né, de aplainar aí, e como é que a gente faz? Ir garimpando, né, esse diamante, para conversar sobre ele. Então, vamos falar de João 9,5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E eu vou começar falando um pouquinho da palavra enquanto. Enquanto é uma conjugação adverbial temporal. E eu faço um parênteses para agradecer a Rosane, que ela é professora de português e me ajudou. Né? Então, essa palavra dá uma ideia de temporalidade, né? Essa ideia também é de que é uma coisa que está acontecendo concomitantemente à outra, né? Enquanto dá essa ideia, né? Estou fazendo uma coisa enquanto estou fazendo outra. Ela significa no tempo em que também, ao passo que, durante. E eu fui buscar algumas referências em que essa palavra enquanto se encontram. Por exemplo, no livro da Esperança, de Emmanuel, no capítulo 67, Tempo de Hoje, ele diz o seguinte: hoje é o tema fundamental das proporções do tempo. E eu agora me recordo das várias falas que nós escutamos nessa tarde e noite de hoje, né? Principalmente da última fala de Afonso, onde ele nos lembra do chamado, né? Desse tempo de hoje em que estamos vivendo. Tempos de transformação, tempos onde somos chamados a buscar coragem dentro de nós, que talvez estivesse perdida, né, em algum momento do caminho. Então, essa chamada de coragem, né, de servir, é esse o momento, né? E Emmanuel também faz uma outra proposição de tempo no trecho também, onde ele diz:
tudo se transforma no tempo, né? No trecho dos instantes, deslocam-se mundos, proliferam micróbios, né? Então, as coisas, elas acontecem muito rapidamente, né? Há 2 meses atrás, nós não imaginaríamos que estivéssemos aqui virtualmente reunidos. Talvez para alguns, como para mim, seria impossível uma reunião, viajar para o local onde estivesse acontecendo esse evento, mas agora, né, se tornou possível devido à tecnologia. Né? Então, estamos aqui juntos conversando sobre o Evangelho de Jesus. Então, esse tempo, né, que deve ser aproveitado, e Emmanuel fala sobre isso. Também em outro versículo, essa palavra aparece em João 12:35, ele diz: andai enquanto tendes luz. Também no livro da Esperança, ele fala, o próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos ceareiros da verdade que se decidem a trabalhar. Então, mais uma vez, lembrando os trabalhadores da última hora, né? Aqueles que estão dispostos a trabalhar na seara do Senhor. Então, esse é o tempo, né, em que somos chamados a trabalhar. Em outro livro de Emmanuel, que eu também eu gosto muito desses 2 livros, tanto o livro da Esperança como Palavras de Vida Eterna. No Palavras de Vida Eterna, no capítulo 40, ele fala, o título do trecho é Enquanto podes. E ele fala o seguinte: auxilia enquanto podes. Emmanuel, muitas vezes, ele é cirúrgico, né? Ele fala as coisas muito objetivamente para que compreendamos, né? Então, auxilia enquanto podes. Essa palavra também, né, dá uma ideia de promessa, mas também uma ideia de advertência. Pois enquanto estamos, né, com essa oportunidade de conhecimento do estudo do Evangelho, de podermos nos aprofundar, estarmos reunidos, conversando de forma minuciosa sobre o Evangelho, nos congregando com os nossos amigos, irmãos, falando para que essas falas, essas coisas e essas pesquisas façam sentido dentro de nós e a gente consiga fazer a transformação necessária para que essa luz reflita, né? Essa luz que o nosso versículo fala um pouco mais na frente, ela reflita em mim e ela se propague ao redor de mim, através das coisas que eu posso fazer no mundo. Então, essa palavra, enquanto, ela me vem muito forte essa questão de ser uma promessa de esperança, mas também de uma advertência. E me parece muito propício, no final desse encontro, nós lembrarmos disso, né? Falamos de tantas coisas lindas aos nossos corações, mas aproveitarmos todas essas coisas que ouvimos na tarde e noite de hoje. Que essas coisas tenham calado fundo no nosso coração, que a nossa mente se ilumine e consiga executar coisas que façam sentido, né, para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Saindo da palavra enquanto, eu vou para a palavrinha estou, né? Essa palavrinha estou é uma palavra que está na primeira pessoa do presente, do indicativo do verbo estar. O mestre, ele está a nos indicar que enquanto ele estiver no mundo, ele é a luz do mundo.
É mais uma das afirmativas dele sobre a sua pessoa, sua autoridade nesse mundo, planeta de terra, de provas e expiações, a nossa querida e amada Terra, onde ele, né, co-criou com o Pai e governa até hoje com a sua infinita misericórdia. No livro Luz Imperecível, no capítulo 179, que tem como título Luz Verdadeira, os amigos que estão lá colocando todas aquelas ideias em coordenação do senhor Honório Onofre Abreu, eles escrevem o seguinte, que o verbo estar direciona a mente para um ponto concreto, ou seja, a presença física pela encarnação na terra do Cristo com toda a sua autoridade, né? Era o que eu colocava anteriormente. Ele está, né? As suas afirmativas, né? Estou, sou, né? Ele se coloca no mundo, no seu papel, né? Sua autoridade. No segundo parágrafo, ele diz o seguinte: consubstanciado a luz verdadeira, aqui aportou para dos vícios e da ignorância na formação de uma mentalidade embasada no amor. Ele sabia exatamente, né, onde ele estaria, o meio onde ele estaria, que ele ia encarar esses fariseus sedentos de ódio, né, e queria dar uma rasteira nele, a qualquer momento, a qualquer segundo, como no capítulo anterior, ele é questionado disso, é questionado daquilo outro, né? Ele sabia exatamente todas as coisas, mas ele tinha consciência da sua missão. Ele sabia a que ele viria e o que ele faria. Agora vou falar um pouquinho da palavra no mundo. Na verdade, mundo, na palavra mundo. Aí eu fui lá no dicionário. Mundo é um conjunto de espaços, corpos e seres que a vista humana pode abranger, globo terrestre, universo e como classe social, está ligado aos prazeres do mundo. Já lá no nosso Livro dos Espíritos, na introdução, na página 14, quando Kardec faz um resumo da doutrina, ele diz o seguinte, que os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita. Quer dizer, dos espíritos. Fala-no Jesus, dos dois mundos que ele domina. Né? O Cristo, ele veio até nós, mas ele dominava tudo referente a este planeta que ele co-criou com Deus. Então, ele dominava aquilo, tudo que dizia respeito às questões físicas do mundo, os seres que estariam no mundo, e as questões espirituais de todos aqueles que ele tinha sob sua responsabilidade, os humanos, no plano espiritual também. Me perdi? Deixa eu me encontrar. Tá falando de Jesus. Aí no livro da Esperança, no capítulo 4, tem um capítulo que se chama Perante o Mundo. E Emmanuel diz assim, ele inicia com a citação do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, do item 2, onde ele diz, onde está dito que a casa do meu pai, onde está dito, né, que a casa do meu pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem os espíritos que neles encarnam moradas correspondentes no adiantamento dos mesmos espíritos. O mundo, aí no capítulo, né, 4,
Perante o Mundo, do livro da Esperança, ele diz esta seguinte frase: o mundo espera confiantemente por ti. Essa coisa da advertência da palavra enquanto, né? E na palavra mundo, nessa pequena frase de Emmanuel, a gente lembra a que estamos aqui, né? Qual o nosso papel? Porque estamos aqui até quase 9 horas da noite, o dia todo, né, na expectativa de nos encontrarmos, de ouvirmos todas essas coisas maravilhosas que escutamos nessas horas todas até agora. Por que estamos aqui? Qual é o nosso propósito de estarmos no mundo, né? Criados todos nós seres simples e ignorantes, chegamos até aqui, nesse tempo de hoje, nessa encarnação. Né? E o mundo, ele espera e ele confia em nós, né? Isso Emmanuel coloca, eu acho que traduzindo aquela confiança divina que Jesus tinha quando olhava Pedro e não via só aquele homem rude, aquele homem bruto, bronco, né? Que dizem que ele era, transformar-se mais na frente em um homem que vivia para o outro, só para o outro, né? Que ao ser crucificado de cabeça para baixo, né? Disse que era indigno de ter crucificado igual ao mestre, de ter um martírio igual ao dele. Ele via lá na frente, ele via Paulo, aquele perseguidor feroz, mas ele não via ele via esse que ainda até hoje nos inspira, que nos lembra coisas a fazer. Então, sobre essas 3 palavrinhas, enquanto estou no mundo, acho que era mais ou menos isso que eu queria passar, né? Espero que as palavras que eu tenha dito façam sentido para as mentes e para os corações que estão aqui junto conosco, né? Com nós 4, nós 5, nessa noite de hoje. Muito obrigada, beijo. Bom, meus amigos, me coube aí eu falar sobre o Sou, né? Eu sou o Gustavo Gandolfi, aqui de Araraquara, São Paulo. Então, a minha gratidão aos nossos amigos do NEP São Paulo por terem aí oportunizado, né, a possibilidade de estar aqui nesse encontro e dando continuidade ao que a gente está estudando desse trecho. Eu fiquei com a palavrinha aí, eu sou, né? E nós vemos que essa palavra, né, ela é muito utilizada pelo Cristo. Nós vamos ver Jesus utilizando ela por diversas vezes, até como a Ruth acabou colocando para a gente, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira, né? Eu sou a luz do mundo, não é? Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Então a gente percebe a utilização desse termo pelo Cristo, eu sou, né? E nós sabemos que as palavras de Jesus, elas são palavras de vida eterna. Nós sabemos disso. Como o próprio Simão, né, há pouquíssimo tempo atrás, na sua fala muito emocionada e que nos emocionou por demais, né, fez esse chamado para a gente dessa presença do Cristo, do quanto ele é, né? E aí a gente vai refletindo nesse eu sou e buscando nessa compreensão
o exercício que nós temos que fazer, né? Enquanto estudantes do Evangelho, que é extrair do Evangelho a máxima que a gente consegue retirar do entendimento, do crescimento dessas passagens, dessas falas do Cristo. E como bem colocou o Haroldo também, né, e de forma cirúrgica, mais importante, além da gente conhecer, é o colocar em prática, é o vivenciar, é o experienciar esse eu sou do Cristo. Mas, para nossa compreensão sobre o aspecto do sou, eu sou, como a gente viu e disse que Jesus já utilizou, nós vamos ver que essa expressão eu sou, ela tem um significado muito especial para o povo judeu, né? O povo judeu a tem de forma muito especial, porque a gente tem que se recordar lá de Moisés, né, quando sobe ao monte e vê a sarça ardente, não é? Naquele momento ele começa a estabelecer ali um diálogo com aquela voz e ele pergunta para aquela voz, né, quem é você, né? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Ele pergunta e a voz responde para ele, né? Eu sou aquele que sou. Eu sou. Então, a gente vê que, a partir daí, essa expressão, eu sou ou sou, ela passou a representar a manifestação divina. Ela passou a apresentar para o povo judeu a representação da manifestação divina. E quando nós vemos Jesus utilizando dessa expressão eu sou ou sou, né, como a gente vê nessa passagem, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo, reafirmando, como a Ruth bem colocou, a posição do Cristo, né? Reafirmando, é o Cristo se utilizando dessa expressão e, como a gente viu, compreendida para o povo judeu, para mostrar que ele representa realmente a manifestação divina, né? O sou representa realmente a expressão divina, a plena conexão do Cristo com Deus, essa plena união de Jesus. O sentido que a gente vai obtendo dessa palavra sou, quando Jesus usa o termo eu sou, né? Eu sou. E isso vem nos dizer do caráter desse ser, né? Mas o que mais pode nos representar esse eu sou, ou sou, nessa expressão à luz do mundo, ou enquanto estou no mundo? Porque ele sempre está, né? Para nós, né, nas reflexões que a gente gostaria de fazer, com todos aqui, isso representa, esse sou, representa, ou eu sou, né, representa uma proposta de um novo êxodo, né, de uma nova libertação do povo, do Cristo como o libertador, mas o libertador não daquela opressão de escravos de um povo egípcio, não é? Mas a libertação das nossas paixões, a libertação desse jugo opressor da nossa ignorância, das algemas que nos prendem ainda nessa imaturidade, nessa infantilidade, nessa pequenez espiritual. Ele vem nos mostrar que ele é a luz do mundo para nos direcionar por esse caminho, não é? Então, eu penso que mais do que conhecermos, por todos nós conhecemos o Cristo. Hoje nós passamos o dia envolvidos nessa atmosfera que é a boa nova do Cristo, né? O encontro do NEP nos proporcionou, não para nós todos que já participamos dos NEPs,
mas para todos os nossos amigos que estão tendo o contato com esse estudo, essa primeira vez, a possibilidade de ter esse entendimento mais direto do que representa a expressão do Verbo divino, que é o Cristo, a expressão do que eu sou. Mas mais do que isso, né? O eu sou hoje deve falar para todos nós o quanto nós estamos vivenciando a luz do Cristo, o quanto nós estamos dispostos a vivenciar o Cristo em nossas vidas, porque ele continua sendo a luz do mundo. Não, ele está sempre no mundo, não é? Ele é quem, como a Ruth colocou, os nossos amigos vão colocar, é o nosso governador, é o nosso guia, é o nosso modelo. A gente sempre traz essas expressões, mas o quanto ele está realmente iluminando dentro da nossa casa íntima. O quanto nós estamos tendo realmente, acolhendo Cristo realmente, para que ele possa ser a luz do nosso próprio mundo. Então, entendendo a expressão eu sou como o Cristo sendo realmente a maior expressão da manifestação divina, e ele sendo colocado que ele é a luz do mundo, como nós estamos com essa luz dentro de cada um de nós? Como é que nós estamos permitindo que ele nos ilumine? E para encerrar aí a minha contribuição, hoje o Arthur publicou no Facebook o cântico, né, dos mártires do Circo de Roma, que está lá nos 50 anos depois. Então, meus amigos, já compreendemos quem o Cristo é, o eu sou, ou o sou. Compreendemos que ele é a luz do mundo, mas que ele possa ser realmente a luz que nos guia, a luz do nosso mundo interior. E utilizando aí desse cântico publicado pelo Arthur, nós gostaríamos de encerrar nossa contribuição dizendo: Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda verdade, Salvador da humanidade, sagrado Verbo de luz. E aí eu vou passar para nossa amiga Valéria, que vai continuar aqui as reflexões desse versículo. Boa noite a todos que estão aqui me dando a oportunidade de estar compartilhando essa sala, quanto a todos os irmãos que permanecem firme nesse dia feliz de estudo e sintonia com o Evangelho, Mestre e Senhor. Quando nós procuramos sobre o estudo, nós ficamos aí com a responsabilidade de refletir sobre a luz do mundo. E quando nós vamos no pequeno dicionário, né, pequena enciclopédia bíblica, lá é muito simples e claro ao dizer que luz é aquele que ilumina. E vai tratar para nós quais são os vários momentos e que tipo de luz que o Evangelho, a Bíblia, traz para nós. E aí eu cito aqui. A luz é uma luz que pode ser natural, é uma luz que pode ser espiritual. A luz pode ser um favor de Deus. A luz pode ser a palavra de Deus. A luz pode ser uma luz sobrenatural. A luz é o Cristo no mundo. Enquanto dois devemos que Deus é luz. Nesse aspecto, nós
fomos buscar compreender de que luz que estava sendo tratada, entre tantas possibilidades. E aí, quando nós pegamos o livro Segue-me, porque tem dentro, né, das obras espíritas muitos trechos, muitos textos que falam sobre a luz, mas nós nos detemos a uma que nós a consideramos muito, porque ela vai falar exatamente sobre a luz no mundo. E aí, nós temos aqui algo que eu achei muito interessante compartilhar, porque vai falar que a luz, ela pode vir de um bombardeio no mundo, ela pode vir de um trovão, de um raio, ela pode vir de um lança-chamas, ela pode vir de várias situações que machucam, que ferem, que amedrontam. Então, a luz no mundo, Emmanuel vai refletir no livro Segue, que quando nós tratamos de Jesus, esta luz é um convite para a iluminação interna, para acendermos a nossa luz íntima. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, então essa luz vai ser tratada por Emmanuel como uma luz por dentro. E quando nós vamos para do mundo, nós vamos ver que esse do mundo pode expressar uma luz física, uma luz espiritual, uma luz mental e uma luz moral. Quando falamos do mundo físico e espiritual, estamos falando de questões externas. E por isso que Emmanuel fala no livro Segue-me dessas possibilidades de luz externa e como elas, infelizmente, ferir muito. Mas, quando nós tratamos do mundo mental ou do mundo moral, nós voltamos ao aspecto que Emmanuel cita como convite para nós, que é o convite de iluminarmos-nos, que é um lugar interno e que é necessário resgatar. Quando também aqui em Emmanuel, nós vamos, no Caminho, Verdade e Vida, falar sobre esta questão da iluminação íntima, ele trata de algo muito valioso para nós, que ele vai falar que a iluminação interna é o nosso problema fundamental de redenção. Então, neste instante em que nós estamos aqui, tendo a oportunidade da tecnologia a serviço do Evangelho e da iluminação dos nossos corações, quando a humanidade passa por um instante redentor de avaliação, né, das nossas possibilidades, das nossas possível não pensar o quanto que nós dado de iluminar. Então, o texto completo, enquanto, né, estou no mundo, sou a luz do mundo, Jesus ainda é a luz do mundo, de estar no mundo, já que o nosso mundo está em suas mãos. Porém, quando vamos em Mateus, lá no capítulo 5, ali pelo versículo 13, nós já vamos é o convite do trabalhador, o convite do servo, é o convite daquele que se adequa, se sente sintonizado com o Evangelho de Jesus. E quando nós sentimos sintonizados e buscamos a sua companhia, somos nós efetivamente convidados também a ser com Jesus a luz do mundo. E aí começa, né, sempre aquelas nossas reflexões, se estamos sendo a luz na nossa casa, se estamos sendo a luz na instituição espírita, se estamos sendo luz na sociedade, se estamos aproveitando esse momento tão difícil para tantos,
para iluminar com a luz do Evangelho e com Jesus. Essa é a nossa contribuição, né? Porque, como conclui aqui, avançar sem luz é impossível. Eu falo de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, de Patos de Minas, do Lar Paulo e Estevão. Agora eu passo para o Miguel. Meus amigos, boa noite a todos que estão nos acompanhando pela internet. É uma alegria muito grande participar desse evento aqui com pessoas tão queridas. Fazer esse intercâmbio aqui com os NEPs de outros estados é sempre muito maravilhoso, né? E eu fiquei responsável, né, para fazer uma reflexão acerca da palavra luz, né? Que no primeiro contato que eu tive com o versículo, essa palavra me chamou muito a atenção, né? E aqui eu vou fazer tipo um miudinho, como faz o nosso amigo Aloysio Elias, né? Focar um pouco nessa palavra luz, né? E é interessante que a nossa amiga Valéria já falou bastante, né, sobre as diversas características dessa luz, né? E é muito interessante também, né, que é com a luz, né, que a gente consegue perceber onde estamos, né, as características de um local, as cores, os objetos, eu consigo perceber quem está comigo, né? Mas é importante, né, a gente entender também sobre a escuridão, porque quando Deus criou, né, lá na Gênesis criou tudo, ele falou: haja luz, e a luz foi feita, e ele separou a luz da escuridão, né? E é interessante que na escuridão, quando a gente vai falar sobre ela, né, a escuridão remete para a gente a um sentimento de medo, de nervosismo, porque na escuridão eu não sei onde eu estou, eu não sei quais são os objetos, né? Quando vai embora a luz da nossa casa, eu tenho que ficar parado, porque senão eu posso bater o dedo midinho em algum objeto, né? Então essa luz, ela dá essa ideia, assim, de medo, de receio, de não saber quem está naquele local, né? E é interessante que o cego, ele vivia na escuridão. Cego desde nascença, o evangelista narra na passagem, ele vivia nessa escuridão. E eu acho interessante que esse cego é uma das chaves também para a gente entender todo esse capítulo, né? O cego vivia na escuridão, Jesus vai lá e restaura a visão desse cego. E ele retorna para a luz. Só que ele retorna diferente. Isso é muito interessante na passagem. Porque quando ele retorna para a luz, quando ele lava os seus olhos no tanque de Siloé, né, ele renasce novamente. Porque ele contempla Jesus nesse momento. Ele vê Jesus. Ele vê a luz do mundo. E é interessante, né, que as pessoas que antes ouviam pedido esmolas não reconheceram. Está até na passagem, algumas pessoas se perguntam, não é esse que vivia pedindo esmola? Então as pessoas não conseguem reconhecer porque ele retorna diferente. Os fariseus estavam mais preocupados, né, com o dia de sábado. Mas esse homem fez uma cura no dia de sábado. E os fariseus também não acreditaram que aquele homem havia sido curado, que aquele homem retornou a ver, né? As pessoas, né, os fariseus, ficaram questionando ele, né, sobre a cura, sobre quem o curou, né, se era ele mesmo. E é muito interessante isso, porque no final, né, dessa passagem, o cego ele vai até Jesus, né, reconhece Jesus como Messias e crê nele. Então olha que interessante, né? O cego sai dessa escuridão, contempla a luz, contempla Jesus, crê em Jesus, crê que ele é o Messias prometido. E aí eu estava me perguntando no decorrer dessa lição, né? Que outro personagem do Evangelho enxergou a luz, né? E não tem como a gente não falar de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é um personagem assim que exemplifica muito bem, né, essa questão da luz e da escuridão, né? Vale ressaltar aqui que o cego, ele era cego desde nascença. Ele vivia na escuridão desde que nasceu. Mas Paulo nasceu vendo. Paulo via.
Paulo tinha a luz à frente dele. E é interessante que a gente vai ler no livro Paulo e Estevão, né, que Paulo tinha a luz do evangelho à frente dele. Paulo tinha Abigail, né? Paulo tinha Estevão. Né? Nos momentos, né, que o Saulo, né, Saulo ia até a casa do caminho, né, ele viu a pregação de Estevão, viu todo o trabalho do evangelho, mas ele escolheu permanecer na escuridão. Antes de Paulo se converter, quando ele era Saulo, ele preferiu permanecer na escuridão. E aí vem um momento muito interessante, né? Que somente após ver Jesus, que somente após Paulo contemplar Jesus, ele reconhece o Mestre. Ele reconhece que, poxa, esse é o cara, esse é o cara que eu devo seguir, esse é o cara que eu devo defender, que eu tenho que colocar todas as minhas forças para trabalhar por ele, né? E é muito interessante, o que acontece? Paulo fica cego. Paulo entra na escuridão. E é na escuridão de si mesmo, né? Nesse momento em que Paulo entra nessa escuridão, que ele começa a perceber os seus erros, né? Ele começa a examinar os erros do passado, ele começa a perceber as dificuldades do presente e começa a contemplar as realizações do futuro. Olha só que interessante, Paulo, ele perdeu a vista, entrou na escuridão, e é nesse processo que ele começa a contemplar a si mesmo, que ele começa a se entender, que ele começa a perceber suas dificuldades. E aí o que é que acontece? Jesus pede para Ananias, né, para curar Paulo, trazer a vista novamente para Paulo contemplar, para Paulo ver novamente a luz. E é interessante nesse momento, né, quando Ananias realiza a cura em Paulo, né, ele percebe a transformação de Paulo. E aí Emmanuel relata o seguinte, né, comovidíssimo, o velho discípulo do Senhor notou que o perseguidor cruel dos apóstolos do caminho estava totalmente transformado. O que aconteceu com o cego? O cego, curado, lavou seus olhos na piscina de Siloé, ele renasceu novamente, diferente, que nem as pessoas conseguiam perceber quem era ele. E o mesmo aconteceu com Paulo. Paulo sai dessa escuridão, Paulo é curado, e Paulo contempla novamente a luz do Evangelho. E que interessante isso, gente. Que interessante, né? Essa luz, né? A luz transformou completamente Paulo. E a gente pode falar, né, que a luz, ela dissipa as trevas, ela ilumina a escuridão e ela traz consciência ao homem. Essa luz que é Jesus. A luz que é Jesus dissipa as trevas, ilumina a escuridão e traz consciência ao homem. E aí Emmanuel, ele vai falar o seguinte para a gente. Nossa necessidade básica é de luz própria e de esclarecimento íntimo, de autoeducação, conversão substancial do eu ao reino de Deus. Nossa necessidade básica é de luz própria. E aí Jesus fala para a gente, vós sois a luz do mundo, deixe a sua luz brilhar. Mas aí fica a pergunta, como acender a nossa luz do sentimento? Como acender a nossa luz interior? Em momentos como esse que a gente anda vivendo, como é que eu posso deixar a minha luz brilhar? Como é que a minha luz vai brilhar, né, nessa situação tão difícil? E aí a gente pode recorrer, né, a um instrumento fantástico, né, que está sempre à nossa frente, que a gente tem condições de sempre colocar na cabeceira da nossa cama, pegar para ler um pouquinho, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ou até mesmo o Novo Testamento. Esse é o caminho para que a gente possa acender a nossa luz, né? Contemplar Jesus, se aprofundar nesse estudo do Evangelho, conhecer o Evangelho, assim como fala o filme no livro Renúncia, né? O Evangelho de Jesus é conhecido, meditado, sentido e vivido.
né? É nesse momento, né, que eu entro em contato com essa luz que é Jesus. Quando eu me aprofundo no Evangelho, quando eu me aprofundo nesse estudo, eu entro em contato com essa luz. E assim como Paulo, eu posso sair da escuridão de mim mesmo e contemplar novamente Jesus na minha frente, né? E quem sabe dizer ao Senhor, eu sou teu servo, faça de mim segundo a tua vontade. Agora eu passo a palavra ao nosso amigo Marcos. Muito obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande participar com vocês desse evento. Nesse caso aqui, os últimos não serão os primeiros, né? Os últimos serão os últimos mesmo, né? A gente está encerrando a programação. E encerrando com o coração feliz, né? Porque nós estamos representando aqui o NEP de Alagoas. É um NEP pequeno, tem poucas casas espíritas, mas é um NEP que já vem se movimentando, buscando seguir a orientação dos grandes NEPs, dos grandes grupos de NEP que tem no Brasil. Já tivemos aqui a presença do João, enfim. Então, nós estamos nos organizando para fazer um trabalho que possa levar a mensagem de Jesus, estudando, pesquisando e refletindo sobre ela. Mas o que eu trago para reflexão hoje, especificamente hoje, depois de ter ouvido os nossos amigos relatarem detalhadamente o entendimento que tem do Evangelho de Jesus nesse ponto específico, eu queria retomar a palavra da nossa irmã que abriu, do Rio Grande do Sul, para poder também complementar a proposição dela, a reflexão dela, né? Tentando levar também pelo viés psicológico da proposta pedagógica de Jesus. Que quando a gente observa a sua contribuição, a contribuição do mestre para a humanidade, é uma contribuição educativa e reeducativa. Ele nos propõe nos reeducar, porque como alunos rebeldes que ainda somos, não conseguimos compreender bem qual era a proposta dele, por isso que repetimos costumeiramente e necessitamos da experiência reencarnatória para reaprender. Então, eu queria refletir um pouco sobre a passagem inicial desse versículo 5, que está no capítulo 9, que trata especificamente da cura do cego de nascença, né? Então, ao passar, significa que Jesus, na sua trajetória, ao passar, na sua missão, na sua caminhada, né, na sua vinda a este momento, viu. E o que é ver? Né? Se importou. Quantos de nós, no nosso passar, na nossa caminhada, vendo alguém precisando, vendo alguém cego, quantos de nós nos importamos com essa pessoa cega ou com alguém que está em dificuldade? Então, Jesus, quando para ver, ele se importa com o outro, né? Com o indivíduo, com aquele ser que também faz parte da criação. Ele viu um homem. Veja, um homem aqui representando todos nós. A humanidade que está em processo de evolução. A humanidade que está cega. Quando ele diz viu um homem cego, ele está informando para a gente que esta humanidade cega não compreende ainda a sua proposição. O que ele vem dizer para nos tirar da escuridão. Mas também podemos entender que este homem cego de nascença representa o momento em que a gente, ao reencarnar, esquecemos o nosso passado e entramos numa escuridão, né? Questão 392 do Livro dos Espíritos. Nós esquecemos o que fizemos. Estamos num novo propósito, numa nova ambiência para um novo aprendizado. Então, podemos entender esse cego de nascença como aquela pessoa que, mergulhada na carne, esquece os seus compromissos, ou tem dificuldade de se lembrar dele. Mas prossegue a proposição do Cristo na sua passagem e vai dizer: e os discípulos? Quem são os discípulos aqui no Evangelho? Somos nós. Todo aquele que professa, que segue a moral cristã, é um discípulo dele. Bom ou mal, fazendo coisas certas ou coisas não muito certas, ao dizer-se cristão, estamos nos chancelando como discípulos do Cristo. Mas os discípulos interrogam Jesus, né? Quem pecou, Rabi? Ele ou o Pai? E aí os discípulos, representando a humanidade, nós, que muitas vezes, nesse processo de relação com o outro, queremos encontrar o culpado. Quem fez o erro? Quem errou? Ele ou o outro? Para Jesus não importa apontar o erro.
O que ele vai dizer? Nem ele, nem os pais. Ora, se Jesus disse nem ele, nem os pais, e ao seguir a sua proposição ele coloca, mas nele, ou seja, no cego, né? Em nós, em mim, neste momento em que eu estou encarnado, possa se realizar, como ele coloca, as obras de quem me enviou. Ora, se a gente fizer análise ao pé da letra, vai ver que aquele homem era cego, era pobre, mendigava pela rua. E a obra que alguns de nós poderia avaliar de maneira apressada é que a obra seria a cura. Mas não é, não é a cura física que Jesus coloca aí. Para que nele se realize a obra, como colocou o nosso amigo Miguel, para que nele se realize a obra da transformação, como aconteceu com Paulo. Então, a obra que Jesus falava, a obra que ele propõe, a missão que ele traz, quando ele propõe no Evangelho que seja manifestadas as obras de Deus, não é para nos curar do corpo físico, não é para nos curar das doenças do corpo físico, não é para nos tirar das tragédias, ou das doenças, ou das pandemias, é para nos fazer melhores diante de situações como a que ele estava vivendo. Ele vivia a experiência da cegueira. Mas como Jesus coloca na proposição dele, ele diz: nem ele, nem os pais pecaram. Ora, outra reflexão que devemos fazer. Se nem ele e nem os pais pecaram, em tese, nenhuma dessas personagens necessitaria passar pela experiência da cegueira. Portanto, aquela experiência nós podemos também refletir, como propõe André Luiz no livro Ação e Reação, no capítulo 19, na dor-evolução. Ou seja, aquelas três personagens podem ter renascido para testemunhar a obra de transformação. Estavam prontas para. Nesse caso específico, o cego de nascença, me parece, no decorrer da própria proposição que traz o capítulo todo, que ele está pronto para testemunhar. Testemunhar um homem novo que nasce, transformado a partir da experiência que tem com Jesus. Mas Jesus segue. E aí, quando ele fala que enquanto é dia para realizarmos as obras, realizarmos, a nossa colega colocou junto, em conjunto, né? Jesus não trabalha isoladamente. Ele precisa de cada um de nós. Neste momento aqui, nós estamos com ele fazendo um trabalho de esclarecimento. Os nossos irmãos evangélicos também estão com ele, nossos irmãos umbandistas também, budistas também, católicos, todo mundo está com ele quando se propõe a fazer o bem. Então, quando ele diz, enquanto estiver dia, ou seja, aproveite enquanto eu estou agora com você, não me abandone, eu não vou lhe abandonar. E ele segue, dá uma pausa, tem um ponto e vírgula aí, ou seja, tem uma pausa para dizer que tem algo mais intenso a acontecer quando ele coloca a noite vem. Podemos entender sim como a morte, podemos entender sim como esse interregno para uma nova experiência, mas não nos esqueçamos também de que quando ele diz a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, que quando nós nos afastamos da luz, a noite representa a volta à escuridão. Quando a gente falha, quando a gente se equivoca, quando a gente dá brecha ao homem velho que ainda teima renascendo dentro da gente, a gente volta para a noite. A gente volta a perder a chance do trabalho. Quantos de nós, em muitas dificuldades, em muitos momentos, perdemos a cabeça? Ou seja, deixamos de estar com o dia, com a claridade, com a luz e nos tornamos noite, né? Nos abrigamos em experiências da noite, ou seja, na escuridão, na ausência do trabalho no bem. Quantos de nós, quando está chateado, diz: não vou mais para a casa espírita, me abusei com fulano, não vou mais. Não quero mais servir porque ninguém me deu valor naquela casa espírita. Isso é a noite, isso é a escuridão que ele tira do cego, pondo o cego a refletir sobre sua própria conduta enquanto ser imortal que é. Ele prepara todo esse conjunto para que a gente chegue, finalmente, ao ele colocar que, enquanto estiver no mundo, sou a luz do mundo. E eu quero concluir nessa parte o que é mundo, apenas isso. O mundo íntimo, o meu mundo, o seu mundo, o mundo que eu construí para mim.
Olha o que ele diz: enquanto eu estiver no mundo, no seu mundo, sou a luz do mundo. Enquanto eu estiver com você, enquanto você me convidar para abrigar o seu mundo, com tantos medos, com tantos traumas, com tantas culpas, eu vou ser a luz que vai lhe tirar da escuridão. A escuridão em que a gente teima a não olhar para ela, a aprender com ela, a colocar lá para trás, a esconder as nossas dificuldades. A luz é para que as pessoas vejam as nossas dificuldades, que elas percebam o quanto nós precisamos melhorar. Porque se nós ficarmos na palidez, no verniz das atitudes, nós não seremos luz do mundo, como ele mesmo colocou, vós sois a luz do mundo. Porque a luz verdadeira, ela mostra os defeitos que nós temos, mas ao mesmo tempo, com os defeitos que nós temos, ele nos aceita como somos. Porque como irmão maior, né, como governador do planeta, ele quer que cada um de nós se liberte da escuridão, da cegueira moral que um dia nós mesmos entramos nela. Agradeço muito a oportunidade, espero ter feito dentro do meu tempo e desejar a vocês um ótimo final de semana, na certeza de que esse momento que a gente vive de isolamento social nunca foi tão oportuno. Nós espíritas compreendemos que a doutrina espírita, por mais que precisemos do toque, né, do abraço, do aconchego, do carinho, nós compreendemos que podemos multiplicar o evangelho também pelas mídias sociais, também pela tecnologia. Um abraço a todo mundo. Obrigado. Bom, meus amigos, é isso. A Ruth teve um probleminha com a internet. Ela mandou para a gente aqui que ela não estava conseguindo voltar a acessar. Eu gostaria de agradecer. Nós somos os últimos mesmo, então a gente pode passar um pouquinho só, né? Mas aqui, em nome de todos os amigos do NEP, né? Do NEP Brasil, eu gostaria de agradecer imensamente à Rede Amigo Espírita, ao Zé Aparecido. A Ruth está conseguindo ressurgir, ó. Parece que ela está ressurgindo. Vamos ver. Se ela entrar aqui, a gente... Aê, deu certo, ó. Pronto, a Ruth está surgindo aqui, gente. Mas agradecer, então, imensamente a Rede Amigo Espírita, na pessoa do Zé Aparecido, esse nosso amigo que preparou e nos permitiu, né, essa ferramenta maravilhosa para que a gente pudesse aqui ter o nosso primeiro encontro do NEP Brasil de forma tão linda. Agradecer a todos os amigos, a todos os NEPs que participaram conosco, todos os amigos que se envolveram. E eu tenho certeza que se fosse agora, se a gente estivesse junto, todo mundo ia estar se abraçando e falar, né, aquela coisa boa, né, aquela alegria da tarefa cumprida, né? Mas o nosso abraço vai assim, com esses sorrisos, com o sorriso da Rosane, da Ruth, da Valéria, do Miguel, do Marcos, de todos os nossos amigos que passaram por aqui. Muito obrigado a todos, né? Aos amigos que também, ao Luiz Barcelos, ao Zé Henrique Martiniano, aos nossos amigos que enviaram aquelas outras, as músicas maravilhosas que eu falei que o Ismael, né, o grupo Escolhas de Luz, que eu falei que o Ismael pode assumir aí o vocal, viu, gente? Porque vocês viram ele cantando lá, que coisa bonita, né? Então, o grupo da Escolhas de Luz, enfim, todos os nossos amigos que participaram conosco, que Jesus possa, né, refletir a sua luz no coração de todos nós. E eu gostaria de pedir a permissão para Rosane, para o Marcos, Miguel, Valéria e Ruth, e para vocês que estão nos acompanhando, os nossos amigos, para que a gente pudesse, nós começamos o nosso encontro com uma oração, e que a gente encerrasse com uma oração, mas com uma oração numa mensagem de Emmanuel, que ela possa servir como encerramento para o nosso encontro e para todas as reflexões que nós trouxemos hoje. E Emmanuel, então, nos diz o seguinte: hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo,
restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais se negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz, pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Enquanto a perturbação se alastra, envolvendo-te, e enquanto a ignorância e o egoísmo, conluiados, erguem trincheiras de incompreensão e discórdia entre os homens, quebram-se as fronteiras do além, para que as vozes inolvidáveis dos vivos da eternidade se expressem, consoladoras e convincentes, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. Alinhando, pois, as reminiscências deste livro, não nos propomos romancear, fazer literatura de ficção, mas sim trazer aos nossos companheiros do cristianismo redivivo, na seara espírita, breve página da história sublime dos pioneiros de nossa fé. Que o exemplo dos filhos do Evangelho, nos tempos pós-apostólicos, nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, com que saibam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre, que saibamos, quanto eles, transformar espinhos em flores e pedras em pães nas tarefas que o Alto depositou em nossas mãos. Hoje, como ontem, Jesus prescinde de nossas guerrilhas de palavra, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário e do nosso exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele, na edificação do reino de Deus, suplicando-lhe assim, nos ampare o ideal renovador, nos caminhos da árdua ascensão que nos cabe trilhar, repetimos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam. Ave Cristo, uma boa noite. Muito obrigado, gente.